Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economista em Tudo. Hoje nós vamos falar de Selic, né, de Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que na semana passada teve a primeira reunião de 2022 e decidiu mais uma vez aumentar a taxa de juros básica da economia, a Selic, em 1,5 ponto percentual, um aumento grande e, na verdade, uma continuação desse processo que vem aí de aumentos, que vem acontecendo desde ali de 2021, quando a Selic saiu de 2% ao ano, que era um nível super baixo, historicamente super baixo, e agora está chegando a 10%. Tá passando de 10, ela está chegando a 10,75. É a primeira vez desde 2017 que a Selic passa desses dois dígitos. Então, ainda que seja um aumento grande, era algo que estava completamente na conta, era completamente esperado, porque o Banco Central já tinha anunciado na reunião anterior do Copom que faria um aumento nessa magnitude. Mas ainda que seja totalmente esperado, nada que surpreendeu ninguém esse aumento, teve uma coisa diferente nessa reunião do Copom, que eles basicamente estão anunciando que esse ritmo de aumento na Selic deve diminuir nas próximas reuniões, tá? Sem muito detalhe, mas tirou aquela ideia de um aumento de igual magnitude, dizendo ainda que a Selic vai aumentar nos próximos meses, mas a um ritmo menor. Tá? E a gente vai discutir um pouco por que ela continua aumentando e as possíveis razões por trás do Banco Central está dizendo que esse ritmo de aumento na Selic deve diminuir nos próximos meses. Então vamos lá, primeira coisa, a inflação em 2022 ela não vai ser do mesmo tamanho que foi em 2021. Em 2021 a gente viu inflação acima de 10%, tá? É uma inflação bem alta e furando de longe a meta de inflação do Banco Central. Tá? A meta de inflação em 2021 era 3,75%, com 1,5% de tolerância para cima e para baixo. Então o teto desse intervalo era 5,25%, ela chegou a 10%. Tá? Então furou de muito longe. Nesse ano, a gente não vai esperar a inflação de 10% de novo, está se falando em coisa de 5% ou 6%, mas ainda continua alta. Continua alta, inclusive, comparado à meta de inflação. Então, para esse ano 2022, a meta de inflação é 3,5%, ela é mais baixa, ainda de novo com intervalo de tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Tá? Então, o teto desse intervalo é 5%. Os dados de expectativa de inflação, que vem lá da pesquisa Focus do Banco Central, que faz tomada de opiniões junto a consultorias, a pessoal do mercado financeiro, está na casa dos 5,4%. Então já se espera hoje um novo furo. Tá? Não daquele tamanho que foi, a inflação deve perder força, mas ainda assim um furo. Tá? E é uma coisa que é ruim porque prejudica a credibilidade da instituição do Banco Central em manter a estabilidade de preço. Tá? Então o Banco Central também continua subindo a taxa de juros porque a inflação continua alta, ainda que ela deva perder força, mas ela continua alta. E ainda assim ela continua fora ali do que se espera para cumprir a meta de inflação. Então a taxa de juros subiu por causa disso, ela deve continuar subindo aí nos próximos meses, ainda que num ritmo menor, como o Banco Central tem sinalizado, por causa que a inflação continua alta, ainda que ela deva perder força, mas ela continua alta, tá? E não consistente com o cumprimento da meta de inflação de novo em 2022. Por que ela não vai continuar alta? Porque vários desses componentes que puxaram a inflação de 2021 são componentes de custo. Tá? Então, sei lá, sobe o preço do petróleo, por exemplo, ele impacta, ele faz com que os preços aumentem durante um tempo, mas não faz com que os preços aumentem ao mesmo ritmo para sempre. Tá? Então esse ritmo de aumento de preço ele tende a perder força, então ele vai ficando cada vez mais fraco ao longo do tempo, a não ser que o petróleo continue subindo sem parar, o que é uma coisa que não faz muito sentido. Mesma coisa para energia, mesma coisa para outros produtos que tem a ver com comércio internacional, que foram prejudicados durante o ano de 2021 por causa das quebras das cadeias globais de valor que a gente observou aí no comércio internacional. Então tudo isso pegou muito em 2021, deve continuar pegando em 2022 e ao longo do tempo, mas cada vez de maneira mais fraca. Tá? Mas ainda assim tem alguma inércia. Tá? Esses componentes devem continuar afetando, ainda que de maneira mais fraca. Então a inflação deve cair, mas ela continua alta. Tá? Outra coisa que faz com que a inflação continue um pouco com esse momento que teve em 2021 é a questão da inércia. Tá? Então, o
que acontece? Tem indexação na economia, então os produtores, os formadores de preço, os produtores, formadores de preço, eles embutem, muitos deles embutem a inflação passada, tá? Para se proteger de perdas. Tá? Então, sei lá, a inflação foi 10% no ano passado, quem está remarcando o preço de mensalidade escolar, por exemplo, embute a inflação do período. Tá? Então, isso cria uma certa inércia nos preços ao longo do tempo, na própria inflação, na verdade. E assim, quanto maior a inflação, como foi no ano passado, mais esse comportamento de indexação aumenta na economia. Tá? Então, mais essa inércia pode, inclusive, aumentar. Tá? Então, por causa dessa inércia também, a inflação que foi alta no ano passado, ela perde força, por causa que foi uma inflação de custos, mas ela continua alta. Tá? Então o Banco Central está olhando para isso. E, de novo, uma inflação, um novo furo da meta poderia prejudicar a credibilidade do Banco Central em manter a estabilidade de preço e gerar uma desancoragem geral nas expectativas de mercado, né? O que seria muito ruim para o controle da inflação no longo prazo até. Então a gente vê esse aumento no juro para tentar segurar essa continuação dessa inflação alta, ainda que não tão alta, tá? Continuando. Além disso, como eu estava dizendo aqui, nesse ano as expectativas de inflação já em janeiro, fevereiro já estão fora do intervalo. E para 2023 elas já estão subindo as expectativas de inflação. Tá? Então, para 2023, a meta de inflação é ainda mais baixa, 3,25, com 1,5 de tolerância para cima e para baixo. Hoje, as expectativas já estão na casa de 3,5. Elas ainda estão dentro do intervalo, mas elas estão acima da meta. Tá? E a gente está falando coisa daqui 2 anos. Tá? Então, o que é bastante preocupante da perspectiva de credibilidade da política monetária. Então, o Banco Central também continua subindo o juro para tentar recuperar isso, para tentar reancorar a expectativa. Então, tem um outro componente que está por trás dessa potencial perda de credibilidade, que além desses furos consecutivos, é que assim, o lado fiscal da economia está completamente prejudicado agora. Né? Então, os dados fiscais melhoraram, os dados hoje. Tá? Os dados das contas públicas, eles foram relativamente bons em 2021. O problema é a perspectiva futura de aumento de gastos, de corte de impostos por causa da eleição, tá? E aí também a deterioração das regras fiscais que aconteceu no ano passado, por conta do relaxamento do teto dos gastos, PEC dos precatórios e assim por diante. Tá? Então, sem um arcabouço fiscal bem arrumado, não tem credibilidade do Banco Central que faça milagre. Tá? E isso aí, claro, que arranha a capacidade da instituição, do país, de manter a estabilidade de preços. Tá? Então essas duas coisas, esses furos consecutivos, a potencial furo consecutivo na meta de inflação junto com o fiscal, a perspectiva do fiscal todo desarrumado para frente, isso aí faz com que tenha um risco grande aí de desancoragem, um risco considerável de desancoragem nas expectativas, e aí pode arranhar a capacidade da própria instituição em manter a estabilidade de preço. Então o que o Banco Central tem que fazer é subir o juro mesmo, tá? Para tentar recuperar isso. Então esse é um movimento que vem acontecendo e que está continuando aí no começo de 2022. Tá? Como eu estava dizendo, tem uma novidade agora, e a novidade é que o Banco Central meio que está falando que não vai aumentar tanto agora a Selic para frente. Tá? Então, o primeiro ponto, o Banco Central reconhece que a sua política monetária está com um caráter contracionista. Tá? O que é isso? Tá? Ele reconhece que a taxa de juros está acima da taxa de juros de longo prazo hoje da economia brasileira. Ninguém sabe direito qual que é o valor dessa taxa de juros de longo prazo. Mas o Banco Central tem suas estimativas e ele reconhece que ela está acima, ou seja, ele está subindo a taxa de juros acima do nível de longo prazo, ou seja, sacrificando emprego, sacrificando geração de renda para segurar a inflação. E o que ele está falando é que ele vai entrar mais ainda nesse terreno contracionista, tá? Ali nos próximos meses. Tá? Mas esse movimento deve ser menor. Tá? Por que deve ser menor? Basicamente porque entende-se que a política monetária ela tem defasagens na inflação. Todo aumento que aconteceu ao longo de 2021 deve começar a pegar agora na inflação de 2022. Tá, por causa das defasagens da política monetária. Tá? Então a gente já espera todo aquele aumento já fazendo esse efeito agora para tentar segurar a inflação. Então não teria tanta necessidade de aumentos, de novos aumentos. Então o novo agora é que o Banco Central sinaliza que o aumento da Selic está perdendo força, não diz exatamente quanto, tá? Deve aumentar, mas cada vez menos, não se diz exatamente quanto.
não deve fazer um aumento de 1,5 de novo, e aí deve uma hora parar e depois começar a cair. Lembrando, de novo, né? A política monetária, a taxa de juro, ela está acima do nível de longo prazo. O Banco Central reconhece isso. Então, uma hora ele vai ter que começar a embicar essa taxa de juros para baixo em direção ao nível de longo prazo. E ele está começando a sinalizar que isso deve já meio que acontecer no segundo semestre, vamos dizer assim. Essa é a minha leitura. A partir do segundo semestre, a gente pode começar aí a ter alguma queda na Selic, à medida que os efeitos dos aumentos passados fazem força para baixo na inflação, e a inflação também continua a perder mais força ao longo do tempo, quando esses efeitos, esses choques de oferta que aconteceram no passado e persistem até hoje, comecem a se dissipar. Tá? Mas é uma coisa lógico para a gente acompanhar ao longo do tempo, porque a inflação ela pode surpreender de novo para cima, e aí isso vai mudar o comportamento do Banco Central. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente volta a conversar mais na semana que vem. Dá uma olhada no nosso canal, tem bastante conteúdo lá. O endereço é www.porquê.com.br. A gente também está nas redes sociais, está aqui no YouTube, no Facebook e no Instagram e no Twitter. E é isso aí, até semana que vem. Um abraço.